A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. E eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra cujo tema é: de onde vem a sabedoria? A sabedoria é um dos resgatadores que Deus usa para fazer cumprir em nossas vidas suas promessas. Deus usa diversos resgatadores, assim como pessoas, mas a sabedoria, ela é dada a mim e a você, para que nós possamos usufruir do melhor de Deus, amém? E nessa manhã eu quero falar sobre isso, sobre de onde vem a sabedoria. Qual é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? Porque muitas vezes nós conhecemos pessoas muito cultas, muito inteligentes, mas faltando muita sabedoria para lidar consigo mesmo, sabedoria para lidar no seu casamento, sabedoria para lidar com os filhos, sabedoria para lidar com o cônjuge, sabedoria para lidar com os negócios, sabedoria. E é sobre isso que nós vamos compartilhar nessa manhã, amém? Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos por mais um instante, e nós vamos orar ao nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa, de cada família que está conosco presencialmente, que está conosco conectada. Que o Senhor abençoe cada um, e que os nossos corações, meu Pai, estejam abertos em nome de Jesus para receber da sua palavra. Senhor, eu profetizo que os nossos corações, eles já estão abertos, já estão prontos para receber da água que sacia a sede, da palavra que nos alimenta, da palavra que nos instrui, da palavra que nos liberta. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te ouvir, e toca nas nossas vidas, através da ministração da tua palavra, trazendo a sua salvação, trazendo a sua cura, trazendo a sua libertação, trazendo a sua paz, trazendo a sua alegria, trazendo a sua libertação, trazendo os seus milagres, em nome de Jesus. Nós te damos graças, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor habita dentro de nós, porque nós podemos te ouvir, e nós queremos e vamos te ouvir, para mais aprendermos de ti e vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, de onde vem a sabedoria? Aonde ela está? Como ter a sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida? Eu confesso que eu oro muito a Deus em todo tempo pedindo sabedoria. Sabedoria para edificar minha casa, sabedoria para educar minhas filhas, sabedoria para pastorear, sabedoria para aconselhar. Porque só o conhecimento não basta. Porque se só o conhecimento bastasse para que uma pessoa vivesse o melhor e conduzisse outros também com ela para viver o melhor, nós viveríamos num mundo muito melhor. Quantos concordam com isso? Amém? Porque existe muito conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é o conjunto das informações que nós temos, das experiências, dos aprendizados que nós recebemos. Isso é o conhecimento. E quando nós entendemos o conceito do conhecimento, então nós podemos dizer o que é mais importante: o conhecimento ou a sabedoria? Porque, falando de uma maneira muito simples, a sabedoria tem a ver sobre como nós aplicamos o conhecimento que nós temos, como nós vivenciamos os conhecimentos que nós temos.
A sabedoria, ela tem a ver com prudência. A sabedoria tem a ver com bom senso. A sabedoria tem a ver com moderação, com equilíbrio. Quantas pessoas conhecedoras lhes faltam bom senso. Você diz, a pessoa é tão culta, conhece tanto, teve tantas experiências na vida, mas é uma pessoa insensata. O bispo Rodovalho tem um testemunho que ele sempre compartilha muito forte, que ele fala que logo que ele se converteu, que ele recebeu Jesus como seu Salvador, ele queria que todos também recebessem, porque era maravilhoso, era uma nova vida, era uma vida de alegria, era uma vida de paz, não era uma vida perfeita, mas era uma vida que estava trilhando o caminho perfeito, e nesse caminho, cura no coração dele estava acontecendo, transformação, maneira de pensar, maneira de lidar com a vida. Só que ele fala que no começo ele não era muito sábio, ele queria a força. Você já teve vontade de rachar a cabeça de alguém e colocar a Bíblia dentro? Eu já. Eu já tive essa vontade, logo que eu encontrei a verdade, o caminho e a vida, logo que Jesus me alcançou. E ele fala que ele teve essa atitude insensata, de querer forçar, de brigar com as pessoas, de falar, se você não receber Jesus, sua vida está perdida, você vai morrer eternamente, você vai sofrer não só nessa terra, mas também depois. E ele falou que Deus o conduziu por 2 anos a estudar o livro de Provérbios, o livro da sabedoria. E ele falou, a minha vida mudou. Durante 2 anos eu estudei esse livro, mês após mês, até que eu aprendi que só ter o conhecimento não era suficiente para mudar a vida, mas precisava ter sabedoria, porque a sabedoria, a Bíblia diz que ela nos ajuda a discernir o bem do mal. Por que muitas pessoas conhecedoras, com muito conhecimento, inverteram o certo e o errado, o bom e o ruim, o bem e o mal, o sensato do insensato? Quantas pessoas boas que conhecem, que têm sim um desenvolvimento intelectual, têm o conhecimento, mas não têm sabedoria, não têm prudência, além de não ter sensatez, são levadas por impulsos. Elas não são pessoas prudentes. Qualquer situação contrária tira do eixo, fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer. Eu sei que tem momentos na vida que nós passamos por isso. Quem nunca passou por isso? De falar o que não devia. Por que eu falei isso? De fazer o que não devia. Por que eu fui fazer isso? Por que eu me meti nisso? Quem nunca passou por isso? Mas eu estou falando de alguém que constantemente se vê em situações assim, que falta prudência, falta bom senso, falta equilíbrio, é 8 ou 80, sai de um extremo para outro. Antes estava na casa do Senhor adorando, mas não tinha equilíbrio, não sabia lidar com o altar, não sabia cuidar da família, não sabia o tempo do trabalho, o tempo de servir a Deus, e aí entra num caminho errado, começa a sofrer por causa disso, e depois sai de um extremo e vai para outro e diz, agora eu não vou fazer mais nada, não vou servir a Deus, vou entregar minha célula, vou abrir mão do meu ministério porque vou cuidar de mim. Eu nunca deixei de cuidar de mim, nem do meu marido, nem das minhas filhas, para servir ao Senhor. Sempre isso foi possível, mas isso exige moderação, exige equilíbrio, e isso vem da sabedoria. A sabedoria, ela traz a prudência, ela traz o bom senso, e ela traz a moderação. A sabedoria, ela já existia antes da fundação do mundo. A Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero ler inicialmente com vocês o texto que está em Provérbios 4, versículo 7.
uma coisa muito importante: é impossível uma pessoa ela ter sabedoria e não ter conhecimento, mas é possível que uma pessoa tenha conhecimento e não tenha sabedoria. Por isso nós precisamos buscar a sabedoria. A sabedoria é mais importante, porque muitos abraçam só o conhecimento. Eu vou estudar, eu vou ler, isso deve ser feito, mas a vida não se resume só a conhecer. Nós precisamos ter a sabedoria para sabermos lidar com a vida. A sabedoria, além de nos ajudar a discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, ela nos ajuda a discernir. A Bíblia diz em Eclesiastes 8, depois você pode ler, que o coração sábio discerne o tempo e o modo. O que isso significa? Que nós precisamos ter sabedoria para saber o momento certo e a maneira certa de todas as coisas. Falar o que é certo, fazer o que é certo, no momento errado e da maneira errada, dá coisa ruim, dá errado. A Bíblia diz que a sabedoria, ela nos livra de entrar por caminhos errados, porque ela clareia. Discernir significa perceber, enxergar claramente, diferenciar o que é bom e o que é ruim. Quantas pessoas estão vivendo algo ruim e são muito conhecedoras, têm muito conhecimento? Por isso nós precisamos todos os dias buscar a sabedoria. Nós falamos sobre ela, mas nós precisamos buscá-la todos os dias. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo. Diga comigo, tudo. Olha que tremendo. Salomão, ele diz: emprega tudo, se dedica, adquire, trabalhe por isso, busque isso na sua vida. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento ou de sabedoria. Mais uma vez, todo sábio possui conhecimento, mas todo conhecedor possui sabedoria. Por isso não se limite ao conhecimento que você tem, porque ele é limitado. Ele te leva até um certo momento da sua vida, mas a sabedoria vai determinar até onde você pode alcançar, até onde você pode ir. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela diz que nós podemos ir além, nós podemos realizar sonhos, nós podemos ser mais felizes, nós podemos nos relacionar melhor. Quantas pessoas vivem infelizes dentro da sua casa, porque falta sabedoria, porque não sabe falar com o marido, não sabe falar com a esposa, não sabe falar com os filhos. É um exercício, porque o maior testemunho que nós podemos dar é dentro da nossa casa. É quem está conosco todos os dias, que nos vê nos dias felizes e nos dias que nós não estamos tão felizes assim. E aí nós vamos, de fato, mostrar do que nós somos feitos, qual é o material que compõe as nossas vidas, qual é a base, o fundamento. Salomão, o homem mais sábio da terra, quando ele assumiu o trono do seu pai, muito novo, praticamente uma criança, ele falou: Deus, me dá sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para julgar o povo. Salomão estava dizendo: Deus, eu não quero errar. Salomão tinha conhecimento dentro da idade que ele tinha, mas ele já tinha conhecimento, e ele foi crescendo, aprendendo, desenvolvendo com os melhores da época. Mas ele sabia que só o conhecimento não seria suficiente para governar corretamente, justamente. E ele fala: Deus, me dá sabedoria para que eu possa discernir e enxergar o bem como bem e o mal como mal, o certo como certo e o errado como errado. Tem coisas que hoje nós ouvimos, eu ouço de pessoas intelectualmente inteligentes, eu digo: não pode ser, eu não posso estar ouvindo isso dessa pessoa.
Eu não posso estar ouvindo isso de alguém que tem essa vivência, essa experiência, ou o treinamento que já teve na vida. Eu não posso estar ouvindo. Mas o que é isso? É alguém que só tem conhecimento, mas não tem a sabedoria. E Salomão, ele pede para Deus, depois você pode ler isso em 1 Reis 3, nós não vamos ler juntos por conta do tempo. E ele pede sabedoria. A Bíblia diz que isso agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus se agrada do pedido de Salomão, porque ele não pediu para si riquezas e honra, e nem pediu para Deus: Deus, entrega todos os meus inimigos nas minhas mãos. Mas ele pediu sabedoria, e Deus fala: Salomão, porque você me pediu sabedoria, eu vou dar tudo a você. Eu vou dar sabedoria, eu vou dar riqueza, eu vou dar honra. E Salomão governa com sabedoria. E depois você pode ler todos os feitos de Salomão, tudo que ele construiu, os portos, tudo que ele escreveu, todas as obras, tudo que ele realizou. O feito mais conhecido, feito ou não, mas uma situação que ele vivenciou em relação à sabedoria, que era conhecida no mundo inteiro, veio a rainha de Sabá, que era de uma região lá da África, saiu do seu lugar e foi até Salomão para ouvir da sua sabedoria. Salomão pediu a Deus a sabedoria, como eu disse, depois você pode ler e anotar aí agora, Provérbios 8, 22, 23, a Bíblia diz que a sabedoria, desde as primeiras obras de Deus, ela já existia, ela já estava com Deus. Então, de onde vem a sabedoria? Andréia, se eu estudar, se eu buscar o conhecimento, eu vou ter sabedoria? Não, você não terá sabedoria, você será parcialmente sábio, se assim podemos dizer, porque o conhecimento faz parte da sabedoria, mas não será suficiente. O que Salomão fez para receber a sabedoria? Ele pediu a Deus. Queridos, nesses momentos, nós estamos iniciando o ano. Eu quero convidar você, e eu tenho feito isso, reflita sobre a área da sua vida que porventura esteja faltando sabedoria. Quantas pessoas estão perdendo oportunidades profissionais de negócio porque falta sabedoria? Eu lembrei agora de um testemunho, é um testemunho, do meu pai. Logo que meu pai recebeu Jesus como Salvador da vida dele, ele trabalhava como representante comercial de uma empresa multinacional. Ele era um homem financeiramente muito bem sucedido, e ele trabalhava nessa empresa. E ele recebeu Jesus e teve a sua experiência com Deus, e existia algo que precisava ser ajustado naquela empresa em relação a tudo que ele estava aprendendo. E ele viu que algo precisava mudar, porque conflitava com aquilo que ele estava descobrindo, com os valores que ele estava descobrindo, e que ele decidiu viver. Só que naquele momento, o que faltou para ele? Sabedoria. Por quê? Ele vai até os seus gestores, e ele expõe e diz: olha, eu não concordo com isso, então a partir de hoje eu não trabalho mais nessa empresa. E ele simplesmente abriu mão de tudo, abriu mão de anos de uma carreira ali naquela empresa. Ele pediu para sair, mas ele precisava ter pedido para sair? Não. Ele poderia ter conversado de uma maneira diferente, ele poderia ter conduzido de uma maneira diferente, muitas coisas poderiam ter mudado, se ele tivesse tido sabedoria. E depois não foi tão fácil assim, porque depois disso meu pai não conseguiu ter a mesma posição, para ter a mesma remuneração que ele tinha, porque era muito boa. E às vezes pessoas estão perdendo oportunidades profissionais, estão perdendo casamentos, estão perdendo filhos. Tem que ser assim, porque comigo foi assim. Eu confesso que com filho às vezes não é fácil. Tem coisas e tem momentos que nós vamos falar e dizer: faça assim porque é o melhor, e muitas vezes o filho não vai entender. Mas não precisa ser sempre assim. Tem momentos que nós podemos e devemos explicar por que não. Meu pai não fez isso comigo, não é porque teu pai não fez com você que você não vai fazer com teu filho.
Ah, minha mãe tratava meu pai assim. Não é porque tua mãe tratava teu pai assim, que você vai tratar teu marido assim, ou vai tratar tua esposa assim, ou vai lidar com a vida espiritual, com o chamado de Deus, da mesma maneira que outros lideram. Não faça isso. Repense: Deus, o que está faltando para eu aprender em relação à sabedoria, a ter bom senso, a ter prudência, a ter moderação? Salomão, ele pede a Deus então a sabedoria. Efésios 1, 16, 17, olha o que o apóstolo Paulo ele diz. Ele diz à igreja de Éfeso: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Diga comigo: vos dê em seu conhecimento. Ou seja, que Ele acrescente ao seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu oro a Deus, eu peço para Deus, para que Ele dê o conhecimento que vocês têm, a sabedoria e a revelação, porque o conhecimento vai limitar, o conhecimento vai impedir o avanço, o conhecimento não vai resgatar você dos caminhos errados, mas a sabedoria sim, a revelação sim. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo, e hoje ele diz para mim e para você, que o conhecimento é algo que vem da terra, mas a sabedoria é algo que vem do céu. Amém? Vem do céu. O conhecimento está ao alcance das nossas mãos. Você vai ler um livro, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer uma especialização, uma pós-graduação, e você vai associar tudo isso à sua experiência de vida, à sua vivência, a tudo que você passou, a sabedoria que vem do alto. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, que o conhecimento vem da terra, mas a sabedoria vem do céu. E em nome de Jesus eu profetizo nessa manhã que a unção da sabedoria vem sobre você agora, amém? Vem sobre a sua vida e vai mudar a tua maneira de enxergar, a tua maneira de lidar com as situações que você enfrenta, e vai te dar vitória nos desafios e nas lutas da sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Isaías 11:2, o profeta diz, ou Deus diz através do profeta: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Está falando sobre Jesus, é uma profecia sobre Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Nós somos um com Cristo, amém? O que está sobre Ele está sobre mim, sobre você. Essa unção Deus liberou sobre Jesus para que ela pudesse nos alcançar também, amém? Por isso nessa manhã creia nisso, creia que sim, é uma dádiva. A sabedoria é uma dádiva, mas ela precisa ser buscada. Salomão não simplesmente viveu os dias e diante das lutas ele ficou esperando algo sobrenatural acontecer e vir sobre ele a sabedoria. Não, ele pediu. Ele falou: Deus, me dá a sabedoria, porque muitas vezes eu não sei como lidar com o meu coração, eu não sei como falar muitas vezes com o meu cônjuge, eu não sei muitas vezes como lidar com situações de conflito no meu trabalho, eu não sei como lidar no ministério, na igreja, eu não sei, eu preciso aprender. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele que nos ensina tudo. Por isso, queridos, que nós incentivamos e desafiamos o tempo inteiro para estarmos buscando ao Espírito Santo. No nosso tempo com Deus, em todos os momentos, mas o tempo com Deus é um momento específico de somente buscarmos o Espírito Santo. Porque quando nós recebemos da sua plenitude, nós recebemos do Espírito também
da sabedoria, amém? Do entendimento. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, depois você pode ler no capítulo 8, ele diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus. E no versículo 30, ele diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que Deus está falando através do apóstolo Paulo? Existe sim, Deus nos deu um destino. Predestinar é dar um destino, mas quem decide o destino que vamos viver sou eu e você. E nós precisamos entender e buscar a sabedoria que estava sobre Jesus e que está sobre nós, amém? Porque somente uma pessoa sábia pode decidir viver o destino que Deus preparou para ela. Só uma pessoa que discerne o certo e do errado. Só uma pessoa que discerne aquilo que é bom daquilo que é ruim. Só uma pessoa que tem a revelação da verdade pode dizer: eu quero viver o destino que Deus tem para mim, eu quero viver a história que Deus tem para mim. Eu não vou viver a história da minha dor, eu não vou viver a história do meu passado a vida inteira, eu não vou viver a história que as pessoas querem que eu viva. Não, eu vou viver a história que Deus escreveu, amém? Por isso, predestinar, porque Deus nos predestinou, mas eu e você, com o uso do livre-arbítrio que Ele nos deu, decidimos então viver a sua vontade, o seu destino para nós. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que vivem esse destino é honrado por Deus. Aqui quando o apóstolo Paulo diz que a estes também glorificou, esse versículo ele vai se cumprir na sua plenitude na volta de Jesus. Mas eu quero dizer para você que ele vai se cumprir aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, porque a Bíblia diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida plena, e vida abundante, e também a vida eterna com Ele, amém? E nessa manhã eu declaro que Deus vai te honrar, Deus vai exaltar o nome dEle através da sua vida, Deus vai te respaldar, porque você é abençoado, amém? Você é abençoada, e isso é fé, é nós não andarmos por vista, mas é nós olharmos para a palavra e dizer: Deus, eu creio, e eu quero, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Me dá essa sabedoria para discernir a tua vontade. Quantos podem dizer amém em nome de Jesus? E a sabedoria, como ela vem do céu, ela vem de Deus, queridos, ela também vem por algo que nós chamamos o princípio da transferência espiritual, ou o legado. Quando nós temos um mentor, quando nós temos alguém que alcançou algo que nós desejamos, e aquela pessoa se torna referência para nós, e nós ouvimos aquela pessoa e respeitamos aquela pessoa, nós não recebemos somente o conhecimento dela, mas nós recebemos da espiritualidade dela, nós recebemos do legado dela, nós recebemos da unção dela, recebemos da sabedoria dela, recebemos da graça que está sobre ela. E essa semana nós vamos ter as nossas celebrações proféticas, e em nome de Jesus, queridos, nós vamos receber dos nossos profetas esse legado da sabedoria, esse legado do resgatador sobre as nossas vidas, amém? Porque nós temos profetas, nós temos um homem, mulher de Deus sobre as nossas vidas, primeiro que é o bispo Robson e a bispa Lúcia, homens íntegros, um homem íntegro, uma mulher íntegra, o bispo Cirino, a bispa Vânia, que são os nossos líderes diretos. Queridos, muitas vezes nós já ouvimos o nosso bispo, o Edmilson falando sobre isso, muitas vezes nós estamos tão perto da árvore ou do prédio que nós não enxergamos o seu tamanho ou os seus frutos. Essa semana meu marido compartilhou um vídeo no grupo de líderes, alguns viram, e nós já sabemos disso, mas como é bom quando nós vemos o nosso profeta sendo honrado. Tinha uma pessoa da Sara Nossa Terra participando de um grande evento, de uma pessoa renomada, trabalhando um pouco de espiritualidade, de coaching, e essa pessoa que é da Sara Nossa Terra vai até o palco, e esse renomado pergunta: o que você quer
realizar. E ele diz: eu quero fazer um evento como esse, eu quero crescer, né? Eu quero, ou seja, realizar sonhos, avançar. Ele diz assim, e aí o rapaz também fala assim: eu sou da Sara Nossa Terra. E aí aquele palestrante renomado diz: peraí, da onde você é mesmo? Da Sara Nossa Terra. E aquele homem renomado diz: então, querido, esquece tudo que você ouviu aqui, volta para a tua raiz e para a tua origem, honra o teu bispo. Eu conheço, ele fala assim: eu conheço o Rodovalho. Tem pessoas que criticam ele, mas ele é um homem que eu respeito. Ele tem um conhecimento, ele fala até sobre a física quântica, né? Mas ele tem um conhecimento. Então esquece. Olha o que esse renomado palestrante diz: se você ficar ouvindo o que está sendo dito aqui, você vai perder o seu coração. Volta para o teu bispo, volta para a tua igreja e ouve o que está sendo ensinado lá. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque essa é a igreja que eu e você congregamos, queridos, que nós pertencemos e participamos, amém? Tem respeito, tem integridade, tem um nome que vai antes da pessoa chegar, queridos. Tem idoneidade, tem amor, tem paixão, tem legado, tem história, tem fruto, tem resultado, amém? Por isso você não pode ficar de fora da consagração. Não fique de fora da consagração, muito menos das celebrações, que nós começamos quinta à noite, depois sexta durante o dia, para aqueles que puderem estar. Assim que nós recebermos o cronograma, nós vamos compartilhar com vocês, e sábado até 1:30 da tarde nós vamos receber dessa unção que está sobre os nossos profetas, amém? Em nome de Jesus Cristo. Deuteronômio 29:29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Oh Jesus, aqui a Bíblia diz que tudo que foi revelado pertence a mim e a você. Querido, tudo já foi revelado, todas as promessas, a salvação da sua família, a cura física, a cura emocional, a transformação na vida financeira, um ministério bem sucedido, o seu chamado, a libertação de vício ou de qualquer tipo de vício que possa tentar aprisionar a sua vida, que não é só muitas vezes como pensamos, o cigarro, o álcool, a droga, não. Existem muitas coisas que tentam viciar e aprisionar, hábitos errados. Tudo isso já foi revelado, a promessa para que nós vençamos todo o mal e possamos viver o melhor dessa terra, amém? E aqui a Bíblia diz que pertence a nós, e quando nós temos sabedoria e compreendemos isso, tudo o que foi revelado, nós podemos alcançar, amém? Tudo o que foi revelado por Deus na sua palavra e pela obra de Jesus na cruz, então se torna direito nosso, em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai tomar posse de tudo que foi revelado por Deus, amém? Tudo que Deus falou para você, tudo que Deus tem falado na sua palavra, que foi revelado, pertence a você, pertence aos seus filhos, pertence aos filhos dos seus filhos, em nome de Jesus, até 1000 gerações, amém? Em nome de Jesus. Deus já te abençoou, Deus já liberou os seus milagres sobre a sua vida. Colossenses 2, versículo 2 ao 3, o apóstolo Paulo diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Colossenses, ele está dizendo: olha, vocês precisam saber do preço, da luta que eu enfrento por vocês e pela igreja de Laodiceia. Vocês precisam saber disso, para que os seus corações sejam consolados, ele diz, e que vocês entendam que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, queridos, e da ciência. Por que estão escondidos? Porque Jesus é a chave. Eles estão escondidos porque Jesus é a chave que dá acesso aos tesouros escondidos da sabedoria e da ciência. Por isso, a sabedoria, ela só vem
quando nós recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas, porque além do conhecimento, nós vamos receber do céu o que vai nos dar o discernimento para lidarmos com as situações da vida e sermos bem-sucedidos diante delas, amém? É isso que o apóstolo Paulo diz, Jesus é a chave. E eu quero convidar você a se colocar em pé, e eu vou ler o último texto, e nós vamos orar, e em seguida vamos fazer o nosso momento da consagração. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, quantos têm falta de sabedoria? Eu tenho, eu falo, Deus me dá sabedoria. Nunca é demais, assim como oração, né? Nunca é demais. Então ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus. Mas não pode parar de pedir, tem que pedir. E não é pedir de qualquer maneira, olha como a Bíblia diz. Peça para Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Ah, Deus, me dá sabedoria, Deus. Ah, Deus, me dá discernimento. Não, queridos, não é de qualquer maneira. É com a mesma fé que você pede a sua cura. É com a mesma fé que você pede a salvação da sua família. Não é de qualquer maneira. A sabedoria, ela é muito cara. O sangue de Jesus foi o preço que foi pago para que ela hoje pudesse ser acessível a mim e a você. Por isso não é de qualquer maneira. Tem que pedir com fé, com o coração aplicado, desejoso, falando, eu preciso. Se não for o Senhor na minha vida, não vou saber como lidar. Não é de qualquer maneira, como alguém que pede um livro, pede uma instrução de um treinador, de um coaching, de qualquer mentor. Não, é alguém que diz, Deus me dá, Pai. Eu preciso de sabedoria, senão meu casamento vai ser destruído. Eu preciso de sabedoria, senão a minha vida financeira vai ser destruída de uma vez. Eu preciso de sabedoria para lidar com os meus filhos, senão eu vou perdê-los. Eu preciso de sabedoria para pastorear, para não dar o conselho errado, para saber usar com amor da tua palavra para ensinar e corrigir. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Fecha os teus olhos aonde você está, vocês que estão conectados conosco. Coloque a mão no teu coração e diga comigo, Espírito Santo, dá-me um coração que tem sede da sabedoria, que tem sede do conhecimento, um coração humilde para ouvir e receber dos meus profetas, dos meus líderes. Eu quero aprender a discernir o bem do mal, o certo do errado, o tempo e o modo de todas as coisas. Espírito Santo, dá-me a unção da sabedoria, a revelação das promessas de Deus para a minha vida, e ajuda-me a tomar posse de cada uma delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, dizer, Deus, eu te agradeço, porque eu sei que o céu não vai reter o que é meu. Aleluia, amém, queridos, glória a Deus. Quero chamar meu marido. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.